Os pais do noivo de Cat insistiram que ela assinasse um contrato dizendo: "Esta é a casa de Nicholas, e você sairá sem nada." Eles comemoraram com arrogância depois que ela herdou 22 milhões de dólares, até que ela entregou os papéis do divórcio e mostrou exatamente o que o contrato dizia. Cat deveria ter ido embora quando a mãe de Nicholas entregou aquele contrato com um sorriso arrogante no rosto. Mas ela não foi, porque estava apaixonada e achava que Nicholas era diferente deles. Ela estava errada. Quando Cat conheceu Nicholas, ela estava indo bem na vida. Ela tinha um bom emprego como engenheira de software, morava em um apartamento legal em San Diego e era financeiramente independente. Ela não era rica, mas também não passava dificuldades. Nicholas, por outro lado, cresceu com dinheiro. Seus pais, Tracy e Andrew, eram donos de uma empresa imobiliária e o mimaram a vida toda. Eles compraram uma casa para ele em La Jolla, pagaram a faculdade dele e garantiram um cargo confortável na empresa da família. Ele estava acostumado com um estilo de vida que Cat nunca ligou muito. Quando eles começaram a namorar, ela logo percebeu que os pais dele não gostavam dela. Tracy fazia perguntas diretas sobre seu passado, seu trabalho e sua família. Andrew mal falava com ela. Eles não eram diretamente rudes, mas deixavam claro que ela não era o tipo de mulher que queriam para o filho, mas Nicholas a fazia se sentir especial. Ele dizia que não se importava com a opinião dos pais. Dizia que a amava, e como uma tola, ela acreditou nele. Quando Nicholas pediu Cat em casamento, ela ficou radiante. Ela achou que a família dele finalmente iria aceitá-la. Em vez disso, os convidaram para jantar e a pegaram de surpresa. Tracy serviu uma taça de vinho, deu um sorriso forçado e disse: "Antes de seguirmos em frente, precisamos falar de algo importante." Andrew pegou uma pasta e empurrou pela mesa. "Um contrato?" Kathy perguntou baixinho. "Isso é só uma formalidade", disse Tracy, parecendo entediada. "Isso protege Nicholas e garante que, se houver divórcio, você não terá direito a nada que não seja seu." Kathy olhou para Nicholas, esperando que ele a defendesse. Ele apenas ficou ali, olhando para o prato. Andrew pigarreou. "Esta é a casa de Nicholas, os bens dele, a herança dele. Se não der certo, você sairá com o que trouxe." Ela nunca pediu dinheiro a eles, nunca deu a entender que queria parte da fortuna da família. Mesmo assim, estavam tratando ela como uma interesseira tentando dar o golpe no filho deles. Tracy sorriu. "Tenho certeza de que você entende." E ela entendeu. Cat entendeu exatamente o que pensavam dela. Ela deveria ter ido embora, mas estava apaixonada. E pensou: "Não preciso do dinheiro deles. Isso não vai importar." Então ela assinou, e eles ficaram tão satisfeitos com aquilo. O primeiro ano foi bom, o segundo ano foi mais ou menos. No terceiro ano, Cat começou a ver as rachaduras. Nicholas mudou, ou talvez ela só tenha começado a notar as coisas que antes ignorava. Ele ficou confortável. Confortável demais. Parou de se esforçar, parou de tratá-la como prioridade. Sempre que ela falava sobre isso, ele revirava os olhos e dizia: "Você está exagerando." Pior, ele começou a falar como a mãe dele, comentários pequenos, alfinetadas. "Você vai sair com essa roupa?" Talvez devesse pensar em botox. "Você devia agradecer por eu cuidar de tudo?" Mesmo Kathy, trabalhando em tempo integral, mesmo ela pagando as contas igualmente, mesmo que eles morassem numa casa que os pais dele deram, mas para ele sempre foi a casa dele, o dinheiro dele, a vida dele. Ela só tinha sorte de fazer parte disso. Os pais dele, claro, incentivavam essa atitude. Eles apareciam sem avisar, criticavam a decoração, reclamavam se ela mudasse algo. Estava claro que ainda viam a casa como sendo deles e Cat como uma hóspede temporária. "Você tem sorte que Nicholas cuida de você", dizia Tracy com um sorriso cheio de segundas intenções. Cat cansou de discutir. Cansou de lutar por respeito numa casa onde nunca seria vista como igual. Então, do nada, tudo mudou. O tio dela faleceu. Eles não eram próximos, mas ele não tinha filhos e poucos parentes. Ela não pensou muito nisso, até receber
uma ligação do advogado dele. Ele deixou tudo para ela, 22 milhões de dólares. Quando Cat contou para Nicholas, ele congelou. A primeira reação dele não foi choque nem tristeza. Foi: espera, quanto? E de repente, assim do nada, ela passou a ter valor. Os pais dele, que passaram anos tratando-a como descartável, de repente não paravam de elogiá-la. Tracy a convidou para almoçar. Só ela. Sorriu do outro lado da mesa e disse: sempre soube que você era especial. Andrew, que mal falava com ela há 6 anos, agora queria conversar sobre negócios. Perguntou se ela já tinha planos para a herança. Nicholas ficou atencioso, carinhoso. Disse que queria que eles viajassem juntos, que investissem em imóveis. Cat deixou eles comemorarem, deixou eles acharem que tinham vencido, porque enquanto eles brindavam a sorte repentina, ela estava ocupada com seu advogado, pegando o contrato que eles tão gentilmente a forçaram a assinar. O mesmo contrato que protegia todos os bens de Nicholas, mas não dizia nada sobre os dela. Ela não falou nada, ainda não. Apenas sorriu e começou a planejar sua saída. Ela fingiu por semanas. Deixou Nicholas pensar que eles eram o casal perfeito de novo. Deixou os pais dele acreditarem que ela finalmente era digna do tempo deles. Ouvia Nicholas fazer planos grandiosos com o dinheiro dela. Ele começou a dar indiretas sobre comprar uma nova casa de férias. Depois era reformar a casa dele. Depois era investir na empresa do pai. Faz todo sentido, ele disse uma noite. Manter a fortuna na família. Nenhuma vez ele perguntou o que ela queria fazer com o dinheiro, porque para ele, o dinheiro dela nem era realmente dela. E foi aí que ela entendeu. Ele nunca a amou. Não de verdade. Ela só foi um quebra-galho, uma esposa conveniente, uma boa imagem para a família dele. E agora que ela tinha algo que eles queriam, todos decidiram fingir que ela era importante. Então ela fez seu papel. Sorriu com os elogios falsos. Deixou Nicholas usar palavras doces com ela. Deixou Tracy andar de braços dados com ela no café da manhã, como se fossem melhores amigas. E enquanto isso, ela se mexia nos bastidores. Primeiro abriu uma conta bancária separada no nome dela. Ela transferiu a herança para lá. Nicholas não tinha acesso. Depois contratou um advogado. Queria entender exatamente com o que estava lidando. E foi aí que eles analisaram o contrato linha por linha. Descobriram que Tracy e Andrew estavam tão preocupados em proteger o dinheiro deles que esqueceram de incluir uma cláusula protegendo Nicholas dela. Se eles se divorciassem, ele não receberia nenhum centavo do dinheiro dela, nem um tostão. Ela quase riu quando o advogado mostrou isso. O mesmo contrato que eles a forçaram a assinar, o tal que deveria garantir que ela sairia sem nada, era agora o mesmo que a protegeria. Mas ela não tinha terminado. Começou a se preparar para sair. Passo a passo, foi separando a vida dela da de Nicholas. Reuniu todos os documentos financeiros de que precisava. Começou a procurar, em silêncio, uma casa só para ela. Uma casa de frente para o mar, em La Jolla. Pagou à vista, só dela. E quando tudo estava pronto, ela só precisava de um empurrão final. E claro, Nicholas deu esse empurrão. Ele começou a chegar tarde em casa. No começo, ela achou que talvez ele só estivesse ocupado. Afinal, estava tentando tanto impressioná-la de novo, tentando convencê-la a fazer grandes investimentos juntos. Mas aí, numa noite, o celular dele vibrou enquanto ele tomava banho. Ela deu uma olhada e lá estava. Uma mensagem de alguém chamada Lucy. Mal posso esperar para te ver de novo hoje. A última vez foi incrível. Ela não sentiu nada. Nenhuma dor, nenhum choque, só uma sensação fria e definitiva. Ela abriu a conversa. Meses de mensagens, fotos, planos, já estava acontecendo há bastante tempo, provavelmente antes da herança. E foi aí que ela entendeu que Nicholas não queria só o dinheiro dela. Ele estava tentando garantir o futuro dele antes de ir embora. Ele achava que estava enganando ela, mas não fazia ideia do que estava por vir. Ela não o confrontou, ainda não. Em vez disso, chamou um detetive particular. Se Nicholas queria jogar sujo, ela jogaria mais esperta. Não demorou muito.
Em uma semana, ela tinha fotos, vídeos, provas, Nicholas com Lucy em hotéis, bares, beijando ela, tocando nela, olhando para ela como não olhava para a própria esposa há anos. Perfeito. Ela levou as provas direto para o advogado. Pronta? Ela perguntou. O advogado sorriu. Vamos fazer isso. Numa noite, Nicholas chegou em casa animado. Beijou a bochecha dela, serviu uma bebida e começou a falar de uma ótima oportunidade de negócio que o pai queria que ele investisse. Foi quando ela empurrou os papéis do divórcio pela mesa, ele franziu a testa. O que é isso? Leia. Ele folheou as páginas. A expressão mudou de confusão para pavor. Você tá brincando, ele disse, rindo nervoso. Ela não estava. Ele bufou, balançando a cabeça. Você sabe que não vai ficar com nada, né? Tipo, não sei que advogado você contratou, mas o contrato... Ela puxou a cópia dela do contrato. O mesmo que os pais dele a obrigaram a assinar com tanto orgulho. Ela virou direto para a cláusula que o advogado dela mostrou. Aquela que dizia que Nicholas não tinha direito a nenhum dinheiro ou bem que ela ganhasse durante o casamento. O rosto dele perdeu a cor. Isso não... Ele começou folheando as páginas como se fosse achar alguma brecha. Você e seus pais fizeram de tudo para garantir que eu saísse sem nada seu, ela disse. Vocês só esqueceram de garantir que você teria algo meu. Silêncio. Tracy e Andrew não estavam ali para ajudar. Não tinha plano B. Nenhuma salvação de última hora. Ele estava sozinho. E ela não tinha terminado. Ela puxou um envelope. Ah, aliás, disse com a voz leve e calma. Talvez você queira dar uma olhada nisso. Jogou as fotos dele com Lucy na mesa. O caso dele em alta definição. Ele ficou totalmente imóvel. Ela sorriu. Vou avisar meu advogado que você viu tudo, disse ela. A gente se fala. Então pegou a bolsa, as chaves e saiu pela porta, deixando Nicholas sozinho na casa dele. A casa que ela não precisava mais fingir que era dela. E ainda não era o fim. Ela não recebeu nenhuma ligação de Nicholas naquela noite nem na manhã seguinte. Então Tracy ligou. Não Nicholas, nem o pai dele. A mãe dele. Ela olhou o celular, vendo o nome piscar na tela. Deixou tocar. Depois de novo, depois uma terceira vez. Finalmente atendeu. Como você pôde fazer isso com o Nicholas? Tracy perguntou furiosa. Ela quase riu. Fazer o quê? Deixá-lo? Divorciar? Expô-lo por trair? Você tá arruinando a vida dele, ela gritou. E por quê? Por vingança boba. Isso era demais. Vocês me forçaram a assinar um contrato. Vocês deixaram claro que eu não era nada na família de vocês. E agora estão bravos porque eu estou indo embora. Você está destruindo ele. Não, ela disse com calma. Só estou deixando ele lidar com as consequências das próprias escolhas. Tracy ficou em silêncio por um segundo. Depois, num tom mais baixo e afiado, disse: Você vai se arrepender. E desligou. Ela se recostou, soltando o ar. Ah, então era assim que eles queriam jogar. Tudo bem. Os próximos dias foram calmos? Calmos demais? Aí o advogado dela ligou. Eles estão contestando o contrato. Ela piscou. O quê? Estão tentando anular, dizendo que foi feito em condições injustas. Ela caiu na risada. Injusto. Eles que escreveram aquilo, mas Tracy e Andrew não eram burros. Eles eram poderosos. Tinham conexões. Tinham dinheiro. E agora que sabiam que Nicholas sairia sem nada, estavam desesperados para impedir isso. Mas ela já esperava por isso, ela estava pronta para isso. E ainda tinha uma carta final, no dia da audiência no tribunal. Nicholas, Tracy e Andrew chegaram com 3 advogados. Kathy chegou com seu advogado e um contador forense. Enquanto eles tentavam achar uma forma de tomar o dinheiro dela, ela estava investigando o deles. E o que ela encontrou? Negócios suspeitos, fraude fiscal, bens escondidos. Tracy e Andrew estavam mexendo nas contas da empresa havia anos. E agora Kathy tinha todos os documentos, as provas e os recibos.
Então, quando o advogado deles tentou dizer que o acordo pré-nupcial era injusto, o advogado de Kathy se inclinou, colocou um monte de papéis sobre a mesa e disse: Antes de começarmos, meritíssimo, temos algo a apresentar. Kathy observou o rosto de Tracy ficar pálido. Andrew ficou tenso. Nicholas parecia confuso porque não sabia o que estava acontecendo. Então o juiz folheou os papéis, olhou para cima e disse: Senhor e senhora Anderson, vocês entendem a gravidade do que estou vendo? Tracy cambaleou na cadeira. Andrew cerrou o maxilar. Nicholas? Ainda não tinha entendido nada. Sua empresa cometeu erros graves de dinheiro, disse o advogado de Kathy. E como Nicholas também está listado como diretor, ele pode ser envolvido nisso também. Foi aí que Nicholas finalmente falou. O quê? Não, eu não cuido do dinheiro. Eu não cuido. Ele olhou para os pais. Mãe, pai. Mas eles não olharam para ele. Eles olharam para Kathy, porque finalmente entenderam. Ela não estava só indo embora. Ela não estava apenas levando o dinheiro e saindo. Ela estava derrubando todos com ela. Tudo desmoronou rápido. O juiz não cancelou o pré-nupcial. A herança de Kathy continuava só dela, mas Tracy e Andrew estavam agora enfrentando uma investigação completa. Nicholas? Bem, o nome dele estava em várias transações erradas. Se ele sabia ou não, não importava. No papel, ele estava envolvido. Isso significava que ele também seria investigado. A casa, perdida. A empresa, bloqueada. A fama que passaram anos protegendo, destruída. E Kathy foi embora. Rica. Livre, intocável. As últimas palavras de Tracy ainda ecoavam na sua cabeça. Você vai se arrepender. Não, Kathy pensou. Tracy que ia. Nicholas tentou ligar várias vezes. Primeiro com raiva. Você armou pra mim. Acabou com a minha vida. Depois ficou desesperado. Podemos consertar isso. Só fala comigo. Depois chorou. Ela ignorou todas as ligações. Tracy e Andrew tinham problemas maiores. O governo estava em cima da empresa deles. Investigadores estavam congelando as contas, revendo todos os papéis, os amigos. As pessoas ricas e poderosas que eles tentaram agradar por anos tinham sumido. Kathy soube por um conhecido que eles tiveram que vender a mansão em Rancho Santa Fé para pagar os advogados. E Nicholas, com os pais afundando, ele não tinha mais nada. A casa onde Kathy morou, aquela que juraram que ela nunca teria, foi tomada. O dinheiro que achavam que sempre os protegeria sumiu. A fama que eles valorizavam mais que tudo, acabada. E Kathy estava finalmente livre. Meses depois, recebeu uma ligação de um número conhecido. Lucy? Sim, aquela Lucy, a amante de Nicholas. Kathy pensou em ignorar, mas a curiosidade venceu. Sua vadia, Lucy disse assim que Kathy atendeu. Kathy se recostou na cadeira, sorrindo. Imagino que Nicholas não te contou tudo. Silêncio. Depois uma risada amarga. Ele tá quebrado. Kathy não disse nada, deixou ela desabafar. Ele disse que teríamos uma nova vida juntos, que teríamos dinheiro, casa, tudo. Mas depois do seu teatrinho no tribunal, ele ficou sem nada. Kathy quase teve pena dela. Quase. Em vez disso, soltou um leve som de Então, o que você quer que eu faça? Sua voz ficou firme. Ele é seu marido. Kathy riu. Não mais. E desligou. Ela quase não pensava mais em Nicholas, mas ouviu por aí que depois que tudo acabou, ele voltou a morar com os pais. Só que dessa vez não era numa mansão de luxo, era num apartamento alugado, sem empresa, sem dinheiro, sem fama. E Kathy se mudou para sua própria casa de frente para o mar em La Jolla, paga à vista, sem sogros, sem marido mandão, ninguém dizendo que ela tinha sorte por fazer parte daquele mundo, porque agora ela tinha criado um mundo melhor.